Esse estudo eu vou falar sobre a respeito da salvação das crianças, se toda criança vai para o céu, se toda criança vai ser salva, questão de idade. Então, se você tiver uma Bíblia para poder acompanhar, daí facilita a questão do entendimento, né? Vamos começar logo aqui, então, no livro de Ezequiel, que é um pouquinho polêmico essa, esse estudo que eu vou expor, mas por isso que eu falo que para você pegar a sua Bíblia e poder acompanhar. Lá em Ezequiel, Ezequiel no capítulo 9, acontece assim uma passagem. Aqui Ezequiel, ele estava lá no meio dos cativos e Deus chamou ele, começou a mostrar as visões e usar ele em profecia, dava as ordens do que ele deveria falar, né? A maneira que Deus queria usar ele para instruir o povo, para avisar, né, sobre as punições, os castigos que Deus mandaria. Aí ele vai mostrando, numa das visões, ele vai mostrando para o profeta Ezequiel, chega aqui entre a sétima, aqui no capítulo 8, ele arrebata o profeta, né, leva ele em espírito e começa a mostrar todas as abominações que estavam acontecendo ali na cidade de Jerusalém, e incluindo no templo. Aí o profeta Ezequiel, ele vê, Deus mostra para ele, né, passando vem vindo três homens, né, que aqui Deus fala que a Bíblia fala que são os intendentes da cidade, que são anjos, né, os anjos que guardam, monitoram aquela cidade. Vem vindo depois um homem fala que tá vestido de linho, e ele tá com um tinteiro na mão. Aí Deus dá uma ordem para ele ir pela cidade e carimbar na testa todas as pessoas, que o coração era voltado para Deus, que todo o coração que estava triste por ver a cidade toda desolada, as pessoas todas cometendo uma abominação. Então, e Deus fala assim, sai marcando na testa todas as pessoas que tá com o coração voltado para mim. Depois, esses 6 homens que estavam vindo, que o capítulo 9 fala que eles estavam vindo com armas mortais. Aí Deus pega e fala, Deus dá ordem para esses 6 homens matar todos que não estavam com a marca. Então, para deixar aqui mais claro, eu vou ler aqui esse versículo que fala assim, ó. Ezequiel 9:4. E disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. E os outros disse, aos outros 6, disse: passai pela cidade após esse que está marcando, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Porque aqui Deus pediu uma coisa dura, né? No versículo 6, a ordem de Deus foi: matai velhos, jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Então aqui, os que foram poupados foram as pessoas, mulher, homem, criança, qualquer idade, que tinha o sinal na testa que aquele homem de linho fino, que era um representante espiritual de Deus, né, um anjo, ele marcou na testa. E aqui a gente vê que os que recebeu a ordem para ser exterminado inclui meninos, né? Então não fala aqui qual que é a idade desses meninos, mas por Deus ter diferenciado a questão dele falar de jovens, virgens, né? E meninos, então já dá para ver que os meninos são crianças, né?
não são um homem feito, nem adolescente, né? Não são jovens, são meninos mesmo. Aí, seguindo aqui no mesmo livro, no livro de Ezequiel, no capítulo 45, aí você abre aí sua Bíblia para acompanhar, para poder gravar, né? Ter uma maior... Aí Deus, ele aqui fala assim, ó: e o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa e nas quatro esquinas, na listra do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Aí, aqui que tá o que chama atenção, né? O versículo 20 fala assim: assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. Aqui, para resumir, Deus está orientando a forma do sacrifício que vai fazer, né, para expiar os erros, aqueles que fala por causa daqueles que erram e por causa dos simples. Aqui, se você procurar no dicionário depois, simples tá falando de pessoas que têm o coração puro, aquela pessoa que não tem maldade. Então, geralmente, o que a gente dá para entender, uma pessoa que com o coração puro é uma criança, ou então uma pessoa que ela é especial, tem alguma incapacidade intelectual, né? Então, daí são pessoas mais puras, coração mais puro, coração... Então, é chamado de simples. Mas, se Deus está falando que os simples precisa também que alguém fizesse o sacrifício para eles, é sinal que assim como a Bíblia toda fala, todo ser humano, ele veio da descendência de Adão e Eva, e ele peca, a gente peca. Desde criança, né? A Bíblia fala que desde criança, assim, o homem já peca, né? Davi falou, né? Que ele nasceu já em pecado. Então, aqui a necessidade, Deus fala, né? De fazer o sacrifício para expiar todo o pecado, né? Para que esses simples eles estejam limpos diante de Deus, né? Porque Deus é santo, né? Então Deus ele vê o que é uma pessoa simples, uma pessoa do coração puro, mas mesmo assim tem pecado, mesmo assim peca, e a necessidade da gente ter um cuidado, né, com as pessoas, com criança, com a pessoa que tem deficiência mental ou alguma coisa, porque eles também são igual a gente, corpo, alma e espírito. Algumas pessoas especiais dá para você explicar a palavra de uma forma mais que eles vão entender, uma forma mais falar a linguagem, né, ali da criança, né, da pessoa que tem uma deficiência de um retardo, né. Então, até aqui já tem 2 evidências de que para Deus não basta só ser criança que tá tudo bem, precisa tá com o coração voltado para Ele, precisa ter essa parte da expiação, né, de confissão de pecado. Então, nesses casos, vai ter que ter uma pessoa para estar se responsabilizando, né, por essas questões. Aí, então, agora eu quero ir lá pro Mateus, o livro de Mateus, lá no capítulo 18, que vai ser as falas de Jesus. Capítulo 18, versículo 10, e depois eu vou pular para o versículo 14, mas se você quiser ler inteiro, né, é bom a gente sempre ter o hábito de ler a Bíblia sempre, quando for ler o livro, começar do capítulo 1 até terminar o livro para poder pegar as coisas tudo dentro do contexto. Então fala aqui, né, Mateus 18, 10.
Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. E no 14 fala assim: assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Então, aqui Jesus, ele tá falando, né, que não é da vontade de Deus que as crianças venham a se perder, assim como Deus deseja, né, que aquele que aceitar, é, que aceitar, né, o que precisa de Deus, tenha salvação, não venha perecer. Então, mas não tá falando que toda criança vai ser salva só pelo fato de ser criança. Porque se fosse assim, Jesus não falaria que ele que precisa passar por ele, que ele é o caminho, né? Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o único caminho, que ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente precisa ter essa humildade de saber que até para uma criança, ele é o Jesus da criança, o Salvador das crianças, de toda pessoa, né? Todo ser humano, incluindo as pessoas com deficiência, incluindo crianças, até porque tem criança assim, chega uma idade que mesmo que a criancinha você começa a falar, ela já entende. Então, pode correr um risco de deixar assim, a criança solta no celular vendo coisa que não agrada a Deus, porque quem vai limitar a criança não é ela mesma, ela não vai entregar o celular na mão e falar que tá fazendo mal, que tá assistindo desenho que mostra ali monstrinho, bruxa e ensina umas coisas que não faz bem, né, que não agrada a Deus. Então essa é a responsabilidade principalmente dos pais, né, até porque responsabilidade eu acho da igreja de instruir, mas dos pais de monitorar, de ensinar em casa também, né, as histórias da Bíblia, para ir desenvolvendo a fé das crianças, a fé dessas pessoas que são especiais, né, que tem algum probleminha assim de cognição. Então, aqui eu vou ler mais um versículo que é no livro de Mateus, nesse mesmo livro. Mateus 19, do 13 ao 15. Que é a situação aqui onde fala deixar vir a mim os pequeninos, né? Fala assim, ó. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então aqui Jesus ele fala que o reino dos céus é dos pequeninos. Daí, até aqui, tudo que a gente viu, né, tudo que Deus instruiu, e pegar esse versículo isolado para querer pregar que toda criança vai para o céu, mesmo que for uma criança má, né, mesmo que for uma criança que assim que não tem amor por Deus, por Jesus. Aqui dá para a gente observar a situação em que Jesus falou. Primeiro, as crianças, trouxeram as crianças e as crianças queriam ir até Jesus. Então, quando Jesus falou que deles pertence, dos tais pertence o reino dos céus, pode ver que as crianças estavam querendo ali chegar perto de Jesus, receber a imposição de mão deles, né? Não foi uma situação assim como aconteceu com o profeta Eliseu,
que estava ali, diz que os pequeninos, a Bíblia usa esse termo, né, que os pequeninos fazia assim, chamava o Eliseu de calvo. Então veio duas ursas e devorou, né? A Bíblia fala que devorou, se eu não me engano, 42 pequeninos. Fala que devorou 42 desses pequeninos. Então, aqui dá até para comparar o comportamento de uma criança e daquele outro grupo de criança, né? Uma querendo estar perto de Jesus e a outra ali cometendo falta de respeito, né? Ali com o profeta de Deus. Tanto é que foram despedaçadas, né? Saiu duas ursas do mato e estraçalhou ali aqueles pequeninos, que não cita a idade desses pequeninos também. Pronto, agora para trazer mais base aqui a respeito desse assunto, eu quero ler o versículo de Apocalipse, capítulo 13, os versículos 16 e 17. 16 e 17, que vai falar aqui da marca da besta. Ó, então apareceu ali ordenando que adorassem a besta no 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí aqui também fala, né, que tanto pequeno quanto grande vai ser obrigado, né, eles vão obrigar criança também colocar a marca da besta. E aí eu fico pensando, né, imagina ali a família que os pais coloca a marca da besta, uma criança ela não pode decidir por ela. Então a criança ela vai ficar dependente, ela vai estar ali na mão de quem cuida, né, do pai, da mãe, seja lá quem for o responsável. Então uma família que se render ao anticristo, aceitando a marca da besta na mão ou na testa, ela vai colocar os filhos também para colocar toda a marca, porque imagina, né, que não vai poder fazer nada se tiver que passar num médico, né, passar ali num hospital, ter um atendimento de alguma coisa, não vai conseguir, porque vai ser um controle muito rigoroso, né? Então aqui fala sobre que vai fazer que todos esses coloquem a marca da besta, vai impor. E aqui no capítulo 14, no capítulo seguinte, lá no versículo 9, fala assim, 14, 9. E eu segui o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturada, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Então aqui o anjo pega e fala que se alguém adorar, receber a imagem e receber o sinal, vai ser lançado no lago de enxofre, de fogo e enxofre, né? Sendo que aqui no capítulo anterior falou que vai obrigar os pequenos, grandes, ricos, pobres, servos, livres, todo mundo vai ser obrigado a colocar a marca da besta, né? Obrigado assim, né? Se não quiser pôr, vai ter que passar pela tortura, né? Pra gente
quem ficar, quem perder a oportunidade de ir no arrebatamento, vai ser obrigado a passar grande tormenta para conseguir assim a salvação, né? Entrou em para conseguir, né, a vida eterna, vai precisar resistir um pouquinho, né? Pedir força para Deus. A Bíblia fala que as pessoas vão tentar fugir, né, por meio dos matos, para tentar sair assim do controle, né, do governo. Então aqui no Apocalipse, quando fala que todo aquele que pôs a marca, então inclui também qualquer criança que tiver com a marca, né? É assim como lá no livro de Ezequiel, que Deus fala que quem tivesse com a marca é como se fosse uma marca de um carimbo de pessoa que tá com o coração voltado para Deus. Aquela marca era a marca que iria trazer a salvação para eles, né? A marca que iria fazer com que os intendentes da cidade não só destruísse quem não tivesse a marca, garantindo que é uma pessoa aprovada por Deus. Então, sim, eu vou ler aqui, eu vou colocar aqui mais uns versículos que fala assim, né? É lá no livro de Romanos, capítulo 3, e no versículo 4. Um pouco de falta de ar. Acho que é de ficar falando rápido. Vai terminar já a live. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui o apóstolo Paulo tem outros versículos também, eu acho que não vai dar tempo de eu falar, mas é Salmo 51, versículo 4, no livro de Jó 32:2, o jovem Eliú fala que não é para Jó ele querer se justificar mais do que a Deus, porque às vezes acontece assim, pode acontecer de uma pessoa achar que Deus, ele não está sendo bonzinho, né, quando a palavra fala que o juízo vem para criança que não tem uma vida com Deus. Então quando alguém quer falar, né, que toda criança vai para o céu, até uma criança má, uma criança que não agrada a Deus, a gente está fazendo de Deus o mentiroso. Assim como fala, eu não vou lembrar se que o João, né, eu acho que é o apóstolo João que fala assim, que todos nós pecamos, e se a gente diz que não tem pecado, a gente faz dele mentiroso. Então, da mesma forma que se a gente querer negar tudo que Deus ensina, tudo que ele instrui, achar que não está sendo justo, se a gente falar assim que esse negócio de criança não ser salva é mentira, então a gente está fazendo dele mentiroso, porque não tem como os dois estar certo. Ou a palavra é verdadeira, ou é o homem que é verdadeiro, né? E aqui o apóstolo Paulo já falou, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É a gente que tem que se adaptar, a gente que tem que se adequar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu vou aqui encerrar esse estudo, acho que já tá dando 1 hora. Fica com Deus e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário.